Juízes 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. "Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela", disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha certeza de que você a odiava", explicou ele. "Por isso eu a dei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela." Sansão disse: "Desta vez ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus." Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados, como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. "Quem fez isto?" perguntaram os filisteus. E responderam: "Foi Sansão, pois seu sogro, de Tímna, deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento." Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: "Não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram." Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que vieram nos atacar?" Os filisteus responderam: "Viemos capturar Sansão e nos vingar dele." Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. "Você não sabe que os filisteus nos dominam?" disseram a Sansão. "O que você está fazendo conosco?" Sansão respondeu: "Só fiz a eles o que fizeram a mim." Mas os homens de Judá lhe disseram: "Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." "Está bem", disse Sansão, "mas prometam que vocês mesmos não me farão mal." "Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus", responderam eles. "Não vamos matá-lo." Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória, mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: "Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens." Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramat-Lehi, que significa colina de queixada. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: "Por meio da força de teu servo concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos?" Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Lei. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acoré, que significa a fonte daquele que clamou, que existe em Lei até hoje, ao dia em que foi escrito. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam:
Quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até à meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente de Hebron. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então, cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Ou seja, Sansão percebeu que a sua nova companheira já tinha traído, ok? Mas vejam o que acontece. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Ou seja, eu quis prendê-lo, quis matá-lo, mas você mentiu para mim. Ah, você é tão mau. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Adivinhem. Assim Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes e de novo Dalila gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Das coisas mais parvas. Sansão. No seminário até nós, a nossa professora, com um tom de brincadeira, claro, amados, a estudar isto aqui, ela deixou de se chamar Sansão, ela chamou Sonsão. Ok? E eu achei interessante isso aí, porque realmente ele é muito sonso, né? Ele era muito sonso. E ela disse: você zombou de mim e mentiu porque você não quis morrer. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Na verdade, ele contou como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano do seu tear e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. E adivinhe, terceira vez que ela vai enganá-lo. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu-o com o pino do tear. O que é que diz aqui? Ok. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Não, isto aqui é muito mau. Como você pode dizer que... Ela estava a querer matá-lo. E ela disse: como você pode dizer que me ama, Sansão? Oh, Sansão, tu és tão mau porque não me deixas matar-te. Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. E, por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento.
Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia-lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. E então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Por favor, né? Além de mimado, como vimos no dia de ontem, ele era sonso mesmo. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram. Mas, amados, como nós vimos no início desta narrativa, nada está fora da soberania de Deus, okay? Do conhecimento e do querer de Deus. Deus fez isto mesmo para que, nós vamos ver o que vai acontecer, mas para que os filisteus não fizessem mais opressão aos israelitas, pelo menos nesta altura. Os filisteus o capturaram e furaram os seus olhos, furaram os olhos de Sansão. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus, Dagon. Nosso Deus nos deu a vitória sobre o nosso inimigo Sansão. Diziam eles: ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados, e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Ou seja, Sansão tornou-se literalmente um sonzão ali, ok? Estava a servir de palhaço ali, né? No mau sentido eu falo mesmo. Assim trouxeram, bobo da corte, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus. Fortalece-me só mais esta vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Ou seja, Sansão nem fez aquilo por Deus, nem fez aquilo pelo povo de Israel. Não, ele fez por ele próprio. Mas, então, Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. João 2, 1-25. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Em primeiro lugar, eu não sei se a mãe de Jesus estava como servente ali, estava a servir-los. Eu não sei, parece que sim, pelo que ela disse aqui. Ela falou com o filho, né? E o filho já estava com os discípulos. E Jesus respondeu: mulher, isso não me diz respeito.
Outras versões dizem mulher, que tenho eu contigo. Mas a intenção é realmente esta: mulher, isto não me diz respeito, a minha hora ainda não chegou, disse Jesus aqui. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Eu não sei se Maria teve algum tipo de revelação que Jesus já tinha começado, estava a chegar a hora de Jesus de fazer os milagres e tudo mais, eu não faço ideia. Mas algo aconteceu parecido, de maneira parecida. Em João 7, nós vamos ver, creio que em João 7, ok? Quando os irmãos disseram a Jesus para ir a uma festa, ele disse: não, a minha hora ainda não chegou, mas passado um tempinho já havia chegado. Então, é tipo, eu não vou fazer porque tu estás a dizer, eu vou fazer porque Deus me diz para eu fazer. Sua mãe, porém, então disse: façam tudo como ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação judaica, cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Ou seja, deixa-me ver aqui. Aqui vai dar 2 ou 3 metretas, é um nome em grego aqui, mas havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. 6 e cada um, eu vou dizer que entre 80 e 120, então vamos dizer 100 litros, ok? Então, esses 6 potes dava 600 litros, ok? Ao todo, um pouco mais, um pouco menos, mas por aí. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Então, amados, eu não sei se tudo foi transformado, se aqueles 600 litros foram transformados em vinho, pelo que eu estou a ler aqui, não é específico. Mas eu sei é que, à medida que eles iam tirando o vinho, a água, supostamente, a água se transformava em vinho. Agora, não sei se transformava pelo caminho ou se realmente os 600 litros se foram transformados. Eu acho que foram 600 litros, ok? O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Então reparem, o mestre de cerimônias chamou o noivo e disse-lhe: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, ou seja, o melhor, e vai diminuindo a qualidade. Porquê? Porque eles já ficam bêbados ao ponto de não entenderem se o vinho é realmente bom ou não, porque eles já estão com o efeito do álcool, ok? Há pessoas que dizem que isto aqui não é vinho com álcool. Vamos ver uma coisa, não existe vinho sem álcool, ok? Embora muitas pessoas queiram dizer isso dessa maneira. Então, Jesus literalmente transformou a água em vinho, ok? E aqui diz: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Explica claramente aqui, ó, e diz: depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Porquê? Por causa disso que eu disse ainda agora. Mas você guardou o melhor vinho até agora. O mestre de cerimônias, ele, pelo visto, ele não estava a beber, ele provava só para ver se estava tudo bem, ok? Ele estava a gerir aquilo. Então eu achei interessante ele ter a capacidade de entender que aquele era realmente o menor. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro, ou seja, não era algo para enganar, entender? Era algo puro, algo purificado. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Aqui está um versículo que mostra claramente que Jesus tinha meios irmãos. Como assim? Da parte de Maria. Ok, José e Maria tiveram relações sexuais depois de Jesus ter nascido. E com isso, Jesus teve meio-irmãos. Obviamente da parte de Maria, porque José não era seu pai biológico, ok? Mas sim Deus. Então, amados, interessante ver isto aqui, porque está claramente aqui a dizer que Jesus, depois do casamento, foi para Cafarnaum, onde passou alguns dias com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Faz clara a separação de irmãos e discípulos. Então,
sua mãe e seus irmãos, família carnal, ok? Seus discípulos, eu vou dizer até família nele, família cristã, né? Nele, em Cristo. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até àqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Está em Salmos 69:9. Ou a preocupação com a casa de Deus será a minha ruína, como diz em Salmos 69:9. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo. E você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Eu acho interessante que a Bíblia diz muitas vezes: e creram nele, e creram nele, e creram nele, e então creram nele, e agora creram. Porque, amados, é realmente, cada dia é um dia, ok? A nossa fé, ela, graças a Deus, ela foi iniciada pelo Espírito Santo, ok? O Espírito Santo fez com que nós tivéssemos fé, mas é Ele que mantém também. Então, a cada dia nós realmente nos deslumbramos e essa fé até é quase que renovada a cada dia, ok? E isso é maravilhoso, amados. É pela sua palavra que isso acontece. Então, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Salmos 103, 1 a 22. Salmo de Davi. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós, ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua lei, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem
o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam os seus planos, os que cumprem cada uma das suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, os que o servem e fazem sua vontade. Louvem o Senhor, louve o Senhor tudo o que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser louve o Senhor. Provérbios 14, 17 a 19. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons. Os perversos se curvarão à porta dos justos. Meus amados irmãos, permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Até o dia de amanhã, se Deus permitir, são 8h45 agora. Então a live, o vídeo vai começar, eu acho que às 9h10. Deus seja louvado em todo o tempo, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Amém.